Estamos começando mais um Unicast e estou trazendo dois grandes ícones do RPG, Felipe Brasil e Pepe. Felipe, pode falar sobre o Lançando Dados? Posso. A Lançando Dados ela é uma loja de RPG de Recife, Pernambuco, que surgiu da vontade da gente, de RPGista, a gente jogar RPG e não ter itens de RPG aqui, né? Para venda, né? Em quantidade ou em variedade. E aí eu queria ter esse item para mim e era muito caro. Aí eu comprei bem muito, dividi o valor com meus amigos, aí todo mundo tinha itens e barateou o frete. E aí os itens que sobraram, a gente começou a ver que isso poderia ser revendido. E aí começamos a revender esses itens, aí foi crescendo e hoje temos a loja de RPG, que atualmente é a maior da região metropolitana. Vocês contam com uma porcentagem de mestres oficiais, inclusive Pepe é um deles, né? Como posso dizer, ser mestre oficial é muito legal, porque dá uma certa vantagem de você poder ir nos eventos que Lançando Dados, qual participa, qual organiza na área de RPG. Você consegue conhecer outros mestres, outros narradores da região metropolitana. Então forma assim um contato, forma assim uma espécie de aliança com todo mundo, uma rede de apoio muito legal entre os mestres. Sempre a galera está disposta a dar dica, sempre um está entrando na mesa do outro para jogar. Vai ser muito bom. A ideia da gente era fazer realmente uma comunidade, né? Criou uma loja, sendo que a gente criou uma loja e a gente jogava RPG. E a gente queria conhecer mais pessoas que jogavam RPG. E aí começamos a ir atrás de pessoas que queriam narrar, começamos a tentar participar de eventos que não tinham RPG, eventos geeks, como Feira Japonesa, a Supercon, PowerCon e eventos locais que não tinham RPG, mas que tinham um público que estava carente de RPG, queria jogar, não sabia onde. Começamos a jogar nesses lugares, começamos a falar com os organizadores e começamos a entrar em contato com mestres que queriam narrar nos eventos, porque a coisa foi crescendo. Caetano chegou posteriormente para narrar junto com a gente, a gente virou até amigo. Hoje em dia a gente tem uma comunidade de RPGistas e mestres e jogadores, entusiastas, que nunca jogaram RPG, mas que gostam do universo que estão entrando agora também. E a gente termina criando uma amizade, né, que vai reverberando aí até outros estados, de repente, quem sabe. E falando assim sobre, já dando ênfase que você acabou de falar, a Lançando Dados ela é a maior empresa de RPG de Pernambuco, a mais conhecida também, não? Isso, de RPG especificamente, lojas especializadas, que hoje em dia é a maior. Espero que um dia sejamos a maior do Nordeste, quem sabe. E estamos expandindo, mas não só expandindo a loja, né? Expandindo o RPG também. Estamos montando uma associação de RPG. Em breve aí vocês vão ter novidades, eu não posso dar muitos spoilers, porque está em processo de tramitação, né? Tem que validar alguns documentos, e aí a gente não pode soltar muita coisa. Mas a associação é para a comunidade, ela não tem fins lucrativos, e aí todo mundo pode futuramente se filiar e participar como mestre da associação, usar a sede da associação, usar itens que a associação vai agregar, né, através de doações ou editais do governo, para poder fomentar cada vez mais o RPG. E já que estamos a falar de RPG, o que RPG significa na vida de vocês? Certo. RPG, pra mim, é uma válvula de escape muito boa. Eu sou uma pessoa muito tímida normalmente, sou uma pessoa muito retraída, muito introvertida. E isso daí, o RPG me abriu portas para me comunicar melhor, para poder me distrair, para poder pôr minha personalidade. Quando eu jogo RPG, quando eu narro RPG, eu coloco um pouco da personalidade em tudo que eu faço. Seja na narrativa, seja nos personagens, no que eu controlo como mestre, ou seja até quando eu faço um personagem para jogar na mesa de outro narrador. Então o RPG pra mim é isso, é um hobby que acabou se tornando quase um estilo de vida, nesse sentido. E pelo que você fala, dá a entender que também, de certo modo, serve também como uma terapia, não? Pode falar. Já tem estudos na área também, já tem psicólogos e psiquiatras usando o RPG como uma forma de criar um ambiente seguro para que o paciente ali possa desenvolver e tratar seus traumas. Ele não deve ser usado de maneira leviana, né, nesse sentido. O RPG ele é um hobby, ele pode, é uma diversão, é um passatempo, ele pode sim ser usado como ferramenta, não só na psicologia ou na psiquiatria, mas também na educação. O profissional de psiquiatria e psicologia que vai usar o RPG, ele tem que ser qualificado na área que ele está atuando e usar o RPG como uma ferramenta, ele não vai operar milagre. O RPG ele vai ajudar a criar um ambiente virtual, digamos assim, onde você possa se colocar em situações de forma segura, né? Porque é apenas imaginação. Você não está sofrendo aquele trauma, aquela coisa realmente. E aí, dependendo do que está acontecendo, você pode tratar
os seus traumas ou até outros gatilhos emocionais que você venha a ter. Eu não tenho especialização nisso, mas eu conheço pessoas que estão fazendo uso do RPG nessa área. Eu acho um projeto belíssimo, muito interessante, que tem muito potencial, mas eu não sou a pessoa mais especializada ou mais indicada para falar sobre, porque eu não tenho formação na área de psicologia. Entendo. RPG tem diversos sistemas, né? Vocês poderiam, por gentileza, nos explicar um pouco sobre os sistemas? Certo. Vamos lá. Sistema é um conjunto de regras. É o conjunto das regras do jogo. Um sistema é um manual de regras do jogo. É o que seu personagem faz, o que ele pode não fazer, quais poderes eles têm, quais habilidades eles têm, o que quanto de vida, né, para a pessoa que joga videogame, quanto de vida ele tem, quanto ele consegue resistir a golpes, quanto ele consegue manipular os outros socialmente. Isso é o sistema. O cenário, que é uma coisa que fica em comparação ao sistema, é o mundo. É aquele mundo que não necessariamente é um mundo fantástico. Por exemplo, para quem conhece os mundos de Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é um mundo fantástico, pode, assim como tem RPG de Senhor dos Anéis, mas existem RPGs que se passam no nosso mundo, porém com uma veia fantasiosa. Por exemplo, Vampiro é um RPG que se passa no nosso mundo, mas tem uma veia fantasiosa, chamado Cthulhu também. Chamado Cthulhu se passa no nosso mundo. Normalmente as pessoas gostam de jogar ele na década de 20, que foi quando os contos de Lovecraft foram escritos, mas pode jogar na Idade Contemporânea, pode jogar até na Idade Média, em outros âmbitos da nossa história, com essas criaturas alienígenas monstruosas que permeiam o mundo. Então, o nosso mundo, como conhecemos, armas de fogo, carros, aviões, mas com esse quê de mistério, com esse quê de, como posso dizer, esse quê enigmático. Isso é nada mais é do que um jogo de contar histórias, né? Um jogo narrativo, onde alguém vai contando uma história e outra pessoa vai interagindo como um protagonista dentro daquela história. Funciona como um teatro improvisado mesmo. Você jogou, você já sabe. E cada sistema que funciona como um manual de regras, como qualquer outro jogo, ele basicamente vai tentar emular os interesses daquele jogo. Então, tu tem Cthulhu, como o Caetano falou, um jogo mais de terror. Então, ele tem regras que visam mais te colocar numa situação imersiva de terror, o teu personagem, no caso. Tu tem o D&D, Dungeons & Dragons, que é o mais famoso e primeiro RPG registrado, né, oficialmente. Ele é um jogo mais de ação. Então, eles vão ter regras que emulem situações de ação. Vai ter uma vida muito mais difícil de acabar, digamos assim, para tu poder realizar feitos eróticos. Heróicos. Para realizar feitos heróicos. Também tem outros RPGs como Passiones de la Passiones, que é espanhol, onde você emula uma novela mexicana e tem poderes como agir com drama. E aí cada sistema vai tentar emular uma coisa própria para aquela proposta. Tem muita gente aí que tem dúvida. RPG, só RPG se tiver dados na mesa? Não. Não. Então, há outros sistemas que o dado não é necessário? Sim. Um exemplo que eu gosto muito é Castelo Polkenstein. Ele usa carta de baralho por um motivo específico. Porque dentro da história do jogo, que o autor do RPG, Polkenstein, dentro da própria história do mundo, é uma pessoa que foi transportada para o mundo do jogo, e lá ele tentou ensinar RPG para os nobres. Só que como era vitoriano, no século XIX, tem muito estigma sobre o jogo de dados, é considerado um jogo de vagabundo, é considerado um jogo de corja. Então ele teve que adaptar para jogar um jogo de baralho. E daí torna um sistema bem único que Castelo Polkenstein. Pois, só uma explicação rápida, cada jogador começa com 5 cartas, incluindo o mestre, né, um anfitrião, como chama, que eu acho o nome elegantíssimo. Polkenstein é baseado na elegância. É baseado em elegância. Tem até a perícia, a trato social, que é com a elegância. E aí as pessoas vão jogando as cartas. E aí, quando acabam as cartas, aí sim as pessoas podem pegar mais cartas. E daí é como se você já tivesse as rolagens pré-determinadas e você escolhe como usar. E daí vira um pouco de jogo de cartas, um pouco. No caso, Pepe, perdão, na jogabilidade com as cartas, você compra as cartas ou... No começo da partida você distribui 5 cartas. Certo. Depois que as 5 acabarem, você pode pegar mais 5. Só que existem regras opcionais para você não pegar mais. Pegar só uma ou duas vezes ou então não pegar mais. Só ter as 5 do seu fim. E se tu gastar todas as cartas? Aí você fica assim. Você só usa sua habilidade básica. Não, você só usa sua habilidade básica. Vamos supor, eu sou um bom lutador. Certo. Eu luto bem. Eu não sou o melhor do mundo, mas eu luto bem. Eu consigo me virar. As cartas servem para eu ir além daquilo. São feitos extraordinários que eu consigo fazer em situações específicas. Acabando as cartas, eu continuo sendo um lutador. Eu ainda vou vencer a maioria das lutas. Mas se vier alguém mais forte que eu, não posso vencer. Eu acho que funciona como, não só as cartas, né, mas outros sistemas que usam Impopar, por exemplo. Era para tesoura. Era para tesoura.
Tem um RPG de Valpassos que é um autor fantástico, assim, muito fora da curva, que ele fez um RPG que usa pega-varetas. Se não usa dados, usa pega-varetas. Que a ideia é que você tenha uma aleatoriedade dentro do jogo para deixar as coisas emocionantes. Como é um jogo de contação de história, eu posso contar uma história para você, você vai dizendo o que seu personagem faz, e a gente vai construindo essa história dentro do jogo. Porém, se a gente só contar a história, é só a narrativa. Então tem que haver uma aleatoriedade para saber se você consegue ou não realizar um feito. Ou se o seu inimigo está superando você naquela determinada ação. Então os dados são usados para você fazer os testes, né? Principalmente em situações de ação, situações de tensão, que você não sabe se vai conseguir fazer aquilo que você sempre faz. Porque é nervosismo, sabe? Sim. Certo, e os dados representam basicamente isso. É só um sistema de aleatoriedade. Então você pode substituir ele por cartas. Existem Castelo Wolfenstein, mas existem outros jogos que usam cartas também, que é para tu usar a aleatoriedade. Puxa uma carta e saber se tirou 5 ou mais, pelo menos. O Jockey Boy é para saber se tu ganha da outra pessoa naquela disputa. É mais questão de probabilidade, né? Exatamente. Tem um fantástico também, que é um caso, na realidade, não é um sistema, é um caso que aconteceu nos presídios dos Estados Unidos. Eu não lembro qual estado exatamente, mas o que aconteceu? Os presos não podem usar dados dentro do presídio, que é jogo de azar, e lá é proibido isso, estimula uma série dessas coisas. E aí eles eram RPGistas e eles queriam usar o RPG como uma medida de socio-reabilitação. Foi aprovado pelo diretor do presídio e eles estavam jogando RPG no refeitório. E o que eles faziam? Eles pegavam copos descartáveis, marcavam um número, de 1 a 20, por exemplo, e outro copo dentro com uma setinha. Colocavam um copo dentro do outro e ficava girando embaixo da mesa quando alguém realizava uma ação. Você realiza uma ação, eu fico girando o copo aqui. Aí você dispara. Quando eu paro de girar, eu mostro o número que deu, para saber se você conseguiu ou não realizar a ação. Não usou dados. É só um sistema de aleatoriedade. Vamos falar um pouco sobre oráculo e sua importância. É necessário haver oráculo no RPG? É algo assim que tem que ter para poder haver? O oráculo é uma ferramenta muito útil, mas não é necessária. Existem pessoas que preferem fazer a aventura toda da cabeça delas. Mestres, narradores, anfitriões, guardiões, enfim, seja o nome que for, que preferem usar tudo da cabeça delas. O oráculo é uma ferramenta. É uma tabela, o oráculo é uma série de tabelas, na verdade, que se faz perguntas a ele e rola um dado. E aí podem cair por perguntas como: vai chover na sessão? A sessão será chuvosa? Rola o dado. Aí vamos supor que caiu sim. Só que às vezes não cai só sim ou não. Pode cair sim e. Sim e tem trovões. Sim e. Sim, mas é chuva interrompida por sol. Aí isso serve o oráculo. Ele serve como uma medida, inclusive para RPG solo. É quando você quer jogar um RPG sozinha, sem mestre. E aí o oráculo faz esse papel. Mas há uma diferença de oráculo e tabela? Mais ou menos, né? Porque assim, o RPG ele surge como um jogo narrativo onde um narrador, uma pessoa, conta uma história para o grupo de jogadores que são considerados os personagens principais. O narrador, o mestre, ele comanda todo mundo, o universo, ele basicamente é o diretor daquela cena do teatro, mas ele não tem um personagem dele. Ele é todos os outros personagens, e esses personagens não são protagonistas. O oráculo, no RPG solo, que inclusive está muito em alta, como as pessoas não gostam, ele pode substituir o narrador, por exemplo. Aí tu tem uma tabela onde tu está jogando, nós aqui estamos jogando, a gente joga, lança um dado, a tabela vai de 1 a 10. O número que caiu, naquela tabela vai dizer uma ação que acontece naquele mundo. Então vocês estão andando num beco e encontram um homem debruçado sobre outro, comendo sua carne. E o que a gente vai fazer? Não foi eu que disse isso, foi o oráculo. Entendi. Então não tem um narrador. Mas não precisa ser uma tabela. Um livro-jogo, por exemplo, ele é um livro de RPG de grande oráculo. Cada página, você vai ter uma descrição, e no final de cada página, o cena vai ter dizendo o que você deseja fazer nessa cena. Você quer ir para a página tal, se quiser atacar a criatura, ou você quer fugir, então vai para outra página. Também funciona como um oráculo. E o oráculo, ele é um tipo específico de tabela. É um tipo de, como posso dizer, é um conjunto específico de tabelas que pode ser usado sozinho, como o Felipe disse, ou você pode usar de maneira a ajudar o mestre. Complementar. Exemplo, eu planejei na sessão que o jogador fazer uma pergunta que eu não tinha pensado. Eu rolo um oráculo, uma tabela, e penso. E tabelas, pra mim, elas são muito boas, e oráculos, né, por consequência, porque nem o narrador sabe o que vai acontecer. Então quando ele rola, ele já tem que improvisar e já dá um dinamismo melhor ao jogo. E torna uma dinâmica, assim, muito imprevisível, né? E sim, tem que ser mais gostosa a brincadeira também, né? Sim. E aproveitando para falar um pouco, vamos falar um pouco sobre os grids, né? Em português, acho que fica algo como mapas de batalha. Mas o grid é aquela matriz, né? Mas essa matriz, ela é importante
no cenário para você jogar, ou você pode jogar sem usar? Joga sem. É uma ferramenta também para ajudar. Pessoas que gostam de RPGs mais de combate, mais de ação, mais tático, gostam de usar o grito para saber exatamente onde cada personagem tá. E aí é uma vantagem dele. E como é que funciona a dinâmica do grid? Depende do sistema. E do grid. Mas normalmente o personagem move os quadradinhos, como se fosse um jogo de tabuleiro normal, um xadrez. Certo. E o personagem se move pelos quadradinhos e vai sabendo a distância entre eles, qual o alcance. Por exemplo, estou usando um arco num sistema medieval. Um arco, meu arco alcança quantos metros? Aí você começa a ter quadradinhos, sei lá, 10 metros a 10 quadrados. Meu arco alcança 10 metros, então eu posso atacar inimigos até 10 quadrados. E por aí vai. Tem outras versões de mapa de batalha ou grids que são hexagonais, eles não são quadrados. Sim. É outra dinâmica, porque no hexágono tu tem 6 áreas ao teu redor, no quadrado tu tem 9. Isso muda um pouco a dinâmica do jogo. Tem jogos que usam, mas é um jogo opcional, e tem jogos que usam o grid, o mapa de batalha, tem jogos que não usam. Por exemplo, Cthulhu e Vampiro, por exemplo, não usam, ele fica só no que a gente chama de teatro da mente. Você imagina a distância, que é distância, perto ou longe, não tem uma distância em metros. Não precisa ser tão tático. E tem outros RPGs como Pathfinder, Dungeons & Dragons, que utilizam o grid em sua maioria, miniaturas, para você poder saber onde está o inimigo, como o Caetano falou, saber a distância, saber onde estão os elementos de cenário, mas também é opcional na maioria das vezes. E enriquece um pouco, ajuda quem tem ajuda porque tem uma percepção visual maior. E em eventos também é muito interessante, porque você chega na mesa, você vê aquela mesa bonita, cheia de coisinhas bonitinhas, e aí as pessoas chegam perto pra ver. Props também, né? Props. Mas aí quem é veterano velho de guerra, assim, que joga RPG há muito tempo, não faz questão dessas coisas, não. Inclusive, mas inclusive, o mapa hexagonal é muito interessante para um estilo de jogo chamado Hexcrawl, que não é tão popular hoje em dia quanto foi nos anos 80 e 90. O Hexcrawl é um jogo em que você não tem o mapa do mundo. Você tem uma vila, normalmente uma vila, uma cidade que você começou nela, e você tem que explorar o mundo. E aí o mapa hexagonal, em vez de ser um mapa de batalha, é o mapa do mundo. E aí, entrando na questão das tabelas e oráculos, muitas vezes os mestres rolam tabelas, oráculos e tudo mais, para saber o tipo de terreno, saber se é um lugar tropical, temperado, glacial, por exemplo. Eu estou numa área glacial, no norte do mundo, onde tem mamute. E eu vou descendo, só que aí a temperatura vai abaixando, aí são outras tabelas, outros oráculos, já para ajudar. E fica essa imprevisibilidade. Claro, mas vai ter algumas coisas preparadas, alguns encontros, ou pelo menos ele mesmo vai preparar as tabelas para ele se surpreender, mas ainda tem um nível de equilíbrio no jogo. Mas é muito interessante esse sistema Hexcrawl, esse forma de jogar Hexcrawl. O grid ele pode ser usado também nesse sistema aí de Hexcrawl, ao invés de ser algo micro, ser algo macro. Em vez de cada quadradinho representar 1 metro, 1,5 metro, ele pode representar 1 quilômetro. E aí, em vez de ser um mapa tático de combate, sim, ele é um mapa estratégico. É uma coisa mais ampla. Um exército contra o outro, onde é que está tal castelo. Ele é muito maior. Isso ajuda também a enriquecer a percepção do jogador dentro do mapa, né? Eu prefiro particularmente riscar um desenhozinho assim de mão, ou trazer um mapa impresso. Mas a dinâmica de um mapa que você pode interagir com ele também é muito interessante. E ajuda a fluir mais, né, a dinâmica do jogo. Sim, não, também, porque tem gente que se atrapalha com o mapa, porque vê muitos elementos e fica perdido no que deveria fazer, porque não consegue visualizar mais opções. E aí, às vezes você tem que focar no seu objetivo. Às vezes a opção não é tão relevante no fim. Exatamente. E aí, assim, varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu gosto dos dois, mas eu prefiro 100. Quando eu vou jogar ou narrar. Também eu prefiro 100. Quando eu vou jogar, até gosto de vídeo, mas quando eu vou narrar... Vocês têm algum jogo preferido de RPG? Qual modalidade de estilo vocês mais apreciam? Certo. Meu RPG favorito de longe é Lendas dos Anéis. É um RPG de drama samurai. Ele é um RPG com elementos de ação, claro, porque é um jogo de samurai, com elementos de magia, porque se passa em Rokugan, que é um mundo fantástico análogo ao Japão, não é literalmente Japão, mas tem o Imperador, tem o que seria um Shogun, que é o campeão de Esmeralda, tem várias questões que seriam similares ao Japão feudal, mas ele é um jogo de drama, principalmente de drama. Por quê? O samurai, você tem muita aquela visão, principalmente romantizada, de honra. Só que qual é o preço da sua honra? O que você tem que abrir mão para manter sua honra, para manter sua glória? Por exemplo, uma das desvantagens do jogo, normalmente é amor perdido, ou então amor verdadeiro. Você ama alguém, mas você não pode ficar com essa pessoa. Por quê? Porque você tem um casamento arranjado com outro clã que vai trazer paz ao seu povo. E aí você segue seu coração ou segue o seu objetivo, o seu plano. Isso, inclusive, na quinta edição, a gente não está jogando na quinta, a gente está jogando na quarta, agora. A quinta edição tem uma coisa que é o Ninjo e o Giri. Ninjo é querer, Giri é dever, se não me engano.
eu acho que a nossa intenção é a ordem. Que é o seguinte: é uma mecânica do jogo que fala o que você quer como personagem e o que você deve fazer pro seu plano. E o jogo recomenda fortemente que sejam coisas opostas, para justamente gerar esse drama, gerar essa narrativa. Eu acho bem interessante. Mas muda alguma coisa, por muita coisa ou pouca coisa? Como surtiu da 4ª edição. Muda muita coisa. A 4ª edição ela usa vários dados de 10 lados, que a gente chama de D10. Certo. Você joga vários e pega uma quantidade X e soma. A 5ª edição usa D6, que são dados normais de 6 lados, 6 faces, e D12, que é um dado de 12 lados, um decaedro. E aí você joga o D6 para o atributo, o D12 para a perícia, aí você tem que comparar com uma tabela, aí você compara com a tabela para ver se foi um sucesso, se foi um sucesso com estresse, porque tem a mecânica de estresse lá, você pode ficar estressado e acabar se prejudicando. Tem a questão da mecânica de oportunidade, que não é um sucesso, mas uma coisa extra, e por aí vai. Eu acho ela muito complexa, e o que é um ponto negativo para mim, porque ela afasta muitos jogadores iniciantes, porque ela não usa valores numéricos, ela usa mais valores abstratos. Mas eu acho muito interessante de se jogar, se você tem um pouco mais de experiência, se você já jogou a 4ª e está cansado da 4ª. E a 4ª edição, para mim, é magnífica. Eu, particularmente, eu acho muito bom. Quem tiver a oportunidade de jogar a Lenda dos 5 Anéis, jogue, você não vai se arrepender. É um RPG sensacional. Eu acho que eu vou pegar esse teu gancho e dar uma dica pela câmera ali, ó. Se você joga RPG, jogue mais de um sistema, pelo menos uma vez na sua vida. Eu sei que D&D é muito legal, mas tente jogar a Lenda dos 5 Anéis, tente jogar Chamado de Cthulhu, tente jogar um Shadowrun, não sei, Crônicas RPG, Mosguard, vai explorar outros sistemas, porque isso vai te dar muito mais ideia de soluções dentro do jogo, tanto de mecânica, quanto de narrativa, quanto de proposta de jogo. E, posso comentar? Por favor. E isso também ajuda a melhorar o seu próprio RPG favorito. Exemplo, eu gosto do Lenda dos Anéis. Ele é um RPG de drama samurai. Mas quando eu jogo outras coisas, por exemplo, Chamado de Cthulhu, eu posso usar a questão do horror dele, dos monstros incompreensíveis que causam medo e despertam loucura nos seres humanos. E eu posso usar isso no Lenda dos Anéis. Ou então, por exemplo, eu pego um RPG futurista, e aí talvez eu possa pensar, poxa, mas eu tô jogando um Shadowrun. Eu poderia falar que é um Japão fantástico, futurista, onde os samurais voltou a ser um lugar feudal, só que vai ser rural e urbano. Então tem o Daimyo da cidade, que será um prefeito hereditário, com uma polícia repressora e tudo mais, que usam katanas, por aí vai. Exato, isso vai dar muitas ideias de como fazer mais filhos. Sobre RPG favorito, eu tenho uma certa dificuldade em favoritar coisas, porque eu gosto de muitas coisas e eu não gosto de dizer que é melhor que a outra, para não ficarem com ciúme, sabe? Eu comecei jogando sistemas que não existem, só na minha cabeça e na cabeça dos meus amiguinhos, porque a gente não tinha RPG para comprar, não existia para comprar RPG nos 2000. 2010, não tinha, simplesmente não existia. Então a gente inventava regras, ou pegava xerox de alguém, ou pegava um livro do suplemento de alguém e fazia uma sala vista ali e jogava. E aí, só muitos anos depois que eu conheci o RPG oficial, como ele funciona dentro do livro completo. Gosto muito de fantasia medieval, é uma grande paixão. Recentemente não, eu sou mais velho, essa carinha de 30, mas... Enfim, joguei Vampiro, tenho um favoritismo bastante puxado pro Changeling, porque ele tem uma pegada de horror pessoal muito boa, porque você é uma criatura acima das outras poderosas, por ser meio fada, né? Mas você tem o seu drama pessoal. É um jogo de drama, na realidade. Eu chamaria ele de drama mais do que de horror, de terror. E aí daí eu fui para um Cthulhu, que é uma pegada mais forte de terror mesmo, de você incapaz perante os terrores e aberrações do além-mundo, né? Do mundo espacial, do mundo cósmico, o Wolfcorn, como o Cthulhu chama. Mas eu não tenho, assim, favoritos. Não tenho meus preferidos, mas são muitos. Cthulhu, Changeling, gosto muito do Pathfinder também. Adoro jogar um sistema propício da galera que cria sistemas, porque sempre tem uma galera com uma ideia muito legal. Tem Caetano criando sistema, tem Lucas Marinho criando sistema, tem Igor Kurosaki criando cenário. São todos amigos meus, eu fico muito feliz de poder compartilhar ideias com eles, de sistemas de cenário que eles estão narrando. Eu estou fazendo meus sistemas também, tenho projetos com outros autores de Brasília, por exemplo, com um livro chamado Azeiro Supremo, que a gente está desenvolvendo um sistema. O livro é um romance, a gente está desenvolvendo um sistema em cima desse romance, para ter um RPG próprio daquele mundo. E aí isso é muito legal. E aí fica muito difícil escolher um jogo que eu gosto mais, porque tem tantos jogos para jogar, que aí escolher apenas um, por exemplo,
qual jogo de RPG você jogaria até o final da sua vida? Eu não conseguiria escolher, eu queria jogar tudo. É uma pergunta muito complicada. O meu favoritismo é o RPG mesmo. Sim. Tem uns RPGs que eu gosto mais do que outros, mas favoritismo assim eu não consigo escolher nenhum. Aproveitando a deixa aqui, eu vou falar pra vocês. Se você que é fã de RPG, você quer ter a oportunidade de conhecer esse universo, poder jogar presencial, porque presencial é diferente de online. Se você tiver a oportunidade de jogar, venha conhecer a Coffee Gang. Aqui tem uma lista semanalmente de RPG. Inclusive, além de Cincanese, ocorre todas as quintas e nos sábados ocorre Chandling. Tá tendo RPG quase todo dia da semana. Acho que tem um dia só que não tá menos na quarta, mas durante... Ainda, né? Ainda. Tá faltando espaço pra mestre. Mestre, se vocês se interessarem, a quarta tá livre. E é uma experiência, assim, super divertida. Muito Você bacana. vai poder vir conhecer gente nova, doida, nerd, que nem a gente chama de idiota, né? Bestona, assim. Bobona. Porque a galera se diverte e conta uma historinha, né? Eu acho que é uma parada muito diferente. Há uma diferença muito drástica de você jogar online e presencial. Eu, particularmente, tive uma experiência online e foi muito agradável. Tem até umas coisas legais assim, cômicas, que você tá narrando, e de repente você tá de casa, você tá falando sozinho. É horrível. É bem dramático. É uma experiência diferente, é legal também. Eu prefiro a presencial. Se fosse escolher um RPG pra jogar presencial, online, presencial. Presencial nem se compara. Então, assim, eu deixo aqui o convite pra vocês, se vocês querem jogar RPG, querem conhecer um pouco mais desse mundo, venha pra Coffee Gang. Traz os amigos, traz família. Vem sozinho, arruma um amigo aqui, a gente vai ser rico, pode ir. Será muito bem-vindo. E vamos falar um pouco sobre o nosso querido Pedro, que ele falam que ele é que forma professores de RPG, porque quem leu, você consegue mestrar qualquer coisa. Isso é verdade? Eu acho que Chamado de Cultura é um livro pra você ter na prateleira, pra jogar RPG, assim, independente do que você joga. A forma que Lovecraft, apesar das polêmicas sobre Lovecraft, ele escrevia muito bem. É importante você separar algumas coisas, né? Porque a vantagem, inclusive, é que a obra dele está no domínio público, então a gente pode... Ele morreu já, então... a gente faz o que quiser com a obra dele, faz coisas legais, mais legais do que ele fazia, com respaldo, consertando falhas pessoais, na realidade. E o Chamado de Cultura é muito bem escrito, eu acredito que o autor é Peterson. Ele escreve o livro de uma forma muito próxima a esse horror que Lovecraft traz de um horror incompreensível e invencível. E a forma que ele te ensina a narrar, que ele te ajuda a narrar, é muito lindo, é muito gostoso. Não tem o que falar. Ele dá dicas muito boas de como narrar terror, que pra mim é uma dificuldade. Isso, Foi uma habilidade que eu adquiri ao longo do tempo, mas foi muito difícil de aprender a narrar terror. Primeiro porque falta confiança. E segundo porque narrar terror não é pra você deixar as pessoas confortáveis. É pra todo mundo. É como se fosse ver um filme de terror. Você fica com medo, mas se você ficar com pânico, a experiência foi estragada. Você pode ligar a TV, né? Tem aquela... O terror precisa ter a zona de segurança dos jogadores. Porque senão você desliga a TV. Você desliga a TV, nessa analogia seria sairia da mesa. Exemplo, eu vou fazer um jogo sobre uma criatura, enfim, uma criatura canibal, só que tem alguém na mesa que tem pavor disso. Aí eu converso, você tem um problema e tal? Pelo que eu entendo, antes de ocorrer a mesa, você chega, fala a proposta da mesa, Sim. expõe e pergunta para os demais jogadores se eles estão de acordo. É chamado sessão zero. Isso é bom até em... Não só jogo de terror, eu acho que o terror ele deve sempre acontecer uma regra. Tem que acontecer a sessão zero, ou uma entrevista, ou uma mecanismo de segurança, como uma folha de consentimento, de repente, ou um mecanismo de proteção, como a carta X que a gente chama, né? Que é levantar uma carta quando a narrativa te incomoda. Mas eu acho que a sessão zero, ela deve acontecer em todos os RPGs também. Porque você alinha as expectativas. Não necessariamente jogar a sessão zero, mas chegar para conversar, eu quero fazer um jogo de ação, de aventura. Vocês estão dispostos a jogar isso? Eu queria algo mais cômico. Então vamos alinhar as expectativas, vamos fazer algo mais cômico. Porque às vezes eu tô narrando uma coisa que é mais séria, aí o fulano tá com piada. E não é ruim isso, tá? Mas não é a proposta do jogo. Sai do clima. Sai do clima. Agora se eu alinho, não, vai ser uma aventura com ação, com comédia, é ação e tem comédia. Então tudo bem o cara contar uma piada. É até bom que isso aconteça durante o jogo. Porque aquela foi a proposta do jogo. A sessão zero é essencial. O jogo de terror tem essa segurança, né? Essa fala de segurança. E varia também da editora para editora também. Sim. A gente tem uma parceria muito boa com a editora New Order.
que ela, com a lançando do dados, ela disponibilizou uma série de livros no catálogo pra gente. É o que tá ajudando a gente aí, por exemplo, pra o... Inclusive traz esses catálogos pra gente, pra Cyberpunk, Shadowrun, a NBA, Black Agents, Star Trek, Crônicas da RPG, Belregard, tem uma série de livros do catálogo. A gente tem outros catálogos, outros livros no catálogo também, como Dungeons & Dragons, Vampiro, mas eu acho que a Eduarda é a nossa maior parceira, ela que leva a gente pra versão offline, vai trazer a gente pra Magiland e levar toda essa galera assim, vai em parceria com a Nação Dada, pra narrar fora do estado, pra trazer prêmios, trazer brindes, sabe, dar descontos bacanas pra galera. Inclusive o passe tá com 40% de desconto, aproveita. E essa proximidade com a editora, junto do público, junto das pessoas mesmo, causa uma relação muito legal com o RPG, né? Que RPG é aquela união da comunidade. A gente começa a jogar com uma pessoa que a gente não conhece, vem aqui pra Gana, que joga, vira amigo. E o mesmo acontece com a editora. Os editores da New Order, eles jogam RPG pra ver se eles gostam, pra ver não publicar. E talvez eu me pergunte, aí, o que você acha desse jogo? Acho bacana, bota na hora. E vai conversando sobre isso. Coisa muito humana mesmo, essa gente, processo de amizade. Vamos falar um pouco sobre o D&D, né? Porque ele é um queridinho do RPG, mas muita gente só conhece RPG só por D&D e não querem ter a curiosidade de buscar, conhecer outros. Mas assim, a proposta que eu tenho aqui é que as pessoas também conheçam outras RPGs e tentem buscar outras fontes. Mas vamos falar um pouco sobre D&D. Tá, D&D foi o primeiro RPG que surgiu assim na história registrada de RPG. E feito por gigantes, né? Gary Gygax e Dave Anderson. O pessoal normalmente cantei o Anderson, mas ele também teve um papel importante. Dave Anderson dele também, né? Que deu o nome do Gygax. O nome é o jogo. Ia ser um nome bem feio, assim, nesse sentido. Acho que era Aventura de Espada e Feitiçaria, um negócio gigante. É, e o Dungeons & Dragons, que é um nome muito bacana, que a gente conhece no Brasil, né? No Campeonato Dragões. É muito importante o RPG, o Dungeons & Dragons em si, porque ele é uma RPG, ele é da Wizard of the Coast hoje, que é filiada ao União Maior, então tem mais recursos, tem filme, tem série, tem um desenho que é o Dragão, isso ajuda a divulgar o hobby, né? Então ele é muito importante. Infelizmente a editora americana Wizard decidiu que não vai publicar ele em português, e consequentemente não vai publicar no Brasil. Né? Para no Brasil mesmo, né? E eu acredito isso não aconteceu por conta de financeiro, né? De não tá vendendo. Foi uma série de erros que a editora foi cometendo e foram acontecendo além dela também processos, polêmicas e uma série de coisas que afastaram as pessoas do D&D e terminou impactando nas vendas, consequentemente, mas não foi necessariamente porque as pessoas não jogam ou porque não estão acessando as idades. Até porque tem outras editoras, outros RPGs que estão vendendo mais muito bem, não pretendem sair no Brasil, por exemplo. Além do que, há um mercado brasileiro de RPG, principalmente devido à primeira polêmica que teve do Dungeons & Dragons, com a fase da tradução, um prazo de quase 5 anos na tradução para chegar no Brasil. Então o mercado brasileiro ele evoluiu sozinho. E aí quando a concorrência chega, a gente já tem um mercado nosso, com RPGs nacionais muito bons, com autores muito renomados, com outros RPGs internacionais, americanos, ingleses, nórdicos, escandinavos, alemães, franceses, chineses também, japoneses, que chegam aqui. A gente traduz, a gente tem uma reputação muito boa, que é muito boa nisso, a Nord é muito boa nisso. Eles fazem esse tipo de trabalho e a gente começa a consumir outras coisas. Então, apesar do D&D ser muito importante, ser muito bom, eu acho que o cenário do Brasil ele é muito mais diverso do que em outras regiões. Infelizmente, tem muitas pessoas que valorizam mais o exterior do que o interior. Então, vamos falar um pouco sobre os RPGs nacionais. Meu RPG nacional favorito hoje é o Drago. O Drago, ele é um filho rebelde do D&D. Por quê? O D&D ele tem 5 edições. Não sei se você contar o D&D, mas enfim. E essas edições do D&D são, como posso dizer, elas são mistas entre si. No começo, no primeiro e segunda edição, o D&D ele é um jogo mais mortal, um jogo mais para exploração, tanto de masmorras, os dungeons, masmorra, calabouço, quanto na exploração do mundo. Ele era um jogo da sobrevivência, então você podia morrer de doença, não só morrer em combate épico com o dragão. Às vezes você mata o dragão, só que aí você cai na armadilha, toma um montão, quebra perna, infecciona e morre. Pega um escorbuto, uma bem. Pega um escorbuto ali. Isso depende do tom da campanha que você quer. Se você quiser uma campanha mais o que o outro dragão chama de herói de verdade, seria você sair do lixo ao luxo, do zero herói, do zero to hero, como chamam
americanos, os anglófonos, no geral. Não, americano é legal, mas do lixo ao luxo É mais legal. E, por exemplo, o Old Dragon já teve casos de personagem que eu conheci assim. Que ele era exemplo, lenhador, um dia veio defendado por orcs, ele em vez de cortar lenha, voltou a cabeça no orc todo. O orc tem mais ouro que eu, trabalhando 8 horas por dia, 7 dias por semana, CLT. Vou matar o orc, pô. Dá mais dinheiro. E o Old Dragon ele busca esse espírito clássico da fantasia. E sair do CLT e matar orc. Mais ou menos. De sair do. Eita, sou um mago aqui, nível 1. Tenho 4 de vida e um sonho. Vai aprender. Seja aventureiro, joga RPG. O destino tá nos dados. E aí, outra coisa do Dragon que eu gosto muito nele é que ele é muito modular. Você pode pegar o Old Dragon, inclusive ele é gratuito. O Old Dragon é um livro básico que tem tudo que você pode jogar: monstros, regras, mágicos, classes, raças. Você pode pegar grátis na loja deles, o PDF, obviamente o livro físico é pago. Mas ele é muito modular. Ele tem uma SRD, que é a source dele, o conteúdo dele aberto. E qualquer um pode criar coisas para o Dragon. Qualquer pessoa pode criar, inclusive vender coisas para o Dragon, porque está na licença Creative Commons. Ou seja, não vai acontecer o que aconteceu com a Wizards, por exemplo, que eles deram pra gente, vocês podem mexer à vontade, se vocês quiserem tirar. A Buró dos Jogos, que é a empresa do Old Dragon, não tem esse poder. E eu, inclusive, estou fazendo um cenário para o Old Dragon, né? Planejo, depois de completo para o Old Dragon, expandir. Desculpa se vai falar muito, gente. Mas, se eu tiver falando, o Old Dragon, eu estou montando um cenário para ele, chamado Shinsong, que é um cenário de fantasia oriental, com uma pegada indiana, chinesa, japonesa, essa pegada. E eu estou mudando várias regras, porque elas não combinam com o cenário, mas a estrutura base, o esqueleto base do Old Dragon ainda é muito bom lá. Mas pode falar. Não, eu acho que eu concordo com você em tudo. Eu acho que o Dragon hoje é um dos cenários nacionais mais fortes. E sistemas também, né? Ele é um cenário e sistema. Falando assim, que é o cenário oficial. Não joga em D&D inteiro. Joga no Dragon. Mas joga no Dragon, tem oportunidade. Ele é muito... Ele é simples em termos de regras, mas ele não é pobre por conta disso. Ele é muito rico. O cenário ele é bem genérico, mas o sistema ele suporta muito bem o que você pode jogar de fantasia medieval. Eu vou indicar outro, porque tem indicado os Dragons, mas eu vou indicar o Reino do Sol, do Cordel Encantado, que ele tem uma pegada muito nordeste, apesar de ser feito pela do Sul, Grande Pedro, que criou um RPG de cordel. Então ele é muito rico, vai muito da cultura nordestina. Eu achei interessante esse RPG. Ele também é bem simples, apenas seus atributos e 2 vantagens e uma desvantagem em cada personagem. E tem aquela pegada bem tá compadecida, sabe? Tem até personagem que tava em referência, ou de repente um que desafiou o diabo. Se eu puder indicar outro RPG nacional, eu acho que eu iria de. Deixa eu pensar aqui. Eu posso indicar um daqui de Pernambuco, que está sendo a produção agora, e também coletivo, que é o Condenados ao Poder de Lucas Marinho. Que ele se passa num futuro pós-apocalíptico. Ou seja, o mundo acabou, mas está se reerguendo, em que houve uma terceira guerra mundial e há uma guerra fria para a quarta guerra mundial. Devido à radiação, os personagens eles são modificados, né? Eles têm aquela questão da mutação, que é que desenvolvem poderes ou habilidades extra-humanas. E acho muito interessante também, além de ser nacional, é pernambucano, é recifense, né? Aqui a gente tem aqui. Aqui é bairrista, então dê uma olhada nesse RPG, tá no Catarse, no Financiamento Coletivo. Minha última sugestão é um RPG que não lançou ainda, mas a temática é muito interessante para quem foi uma aquisição dos anos 2000 como eu. Full Metal Cria. Ele é um RPG de basicamente de Metabots, Beyblade, Bakugan, Yu-Gi-Oh! Mas esses animes de vender brinquedo. Ele é um jogo que você tem um robôzinho, você é uma criança que tem um robôzinho e você está fazendo guia de boneco porque sim, porque criança gosta de brincar. E aí, o nome do jogo é Full Metal Cria, porque originalmente o nome dos robôzinhos eram Pocket Robots. Só que brasileiro não sabe falar Pocket Robot no geral, né? Então chamaram de Cria. Aí ficou lá os bonequinhos que chamam Cria. É uma gíria. E aí botam os bonequinhos pra brincar. Inclusive, no jogo, se tem exponentes, apesar do RPG no geral ser um jogo cooperativo, esse jogo estimula um pouco de competição de jogadores. Nem que seja aquele competição saudável, sabe? De treinar, vamos nos aliar contra o inimigo, mas vamos disputar aqui no amistoso, no torneio. Eu não ouvi lançar ainda, ele não ouvi definição de flores ainda, mas acho que a mim é muito interessante, então depois se puder, vejam
Forma-se mais um projeto que eu acho muito interessante essa ideia. E para colocar na lista aí, sem falar muito sobre, mas que vale a pena pesquisar, tem Morumba RPG, tem Kalimba RPG, tem Crônicas RPG, tem Bel Regard, que é de terror, tem a Epifania, tem uma série de RPG nacional, você pode dar uma chance que é muito rico. Sabe? São sistemas muitas vezes diferentes do que a gente está acostumado. Epifania mesmo, a gente nem usa dados. Nem nada de aleatório, porque nós somos deuses do esporte. Muito bom mesmo. E eu tive uma experiência também jogando com Pepe, né? Eu joguei vários jogos com ele narrando também, sendo jogador. A minha experiência de cara, eu achei muito bom. E tive a oportunidade de querer conhecer e jogar esse sistema de jogos. Não vai se arrepender, é muito bom. Então, aí, vamos valorizar as pessoas de nossa nacionalidade, né? No Brasil, gente. Principalmente aqui de Pernambuco também. Exatamente. Vamos aí nos ajudar. Vamos falar um pouco também sobre. É um jogo que eu não sou muito familiarizada. Quem me conhece sabe. Mas ela é nacional, não é em torno eu acho que é o maior RPG. Que ela é o maior, justamente o maior RPG nacional. Eu não sou muito fã, veja. Assim, Mas eu acho que você fala comigo também, eu não sou tão fã ainda não. Eu tenho meus motivos, mas eu acho super massa o trabalho deles, porque as ilustrações são lindas. O livro, como assim, é muito bonito, é muito legal, mas eu não gosto do mundo e das regras de Tormenta, mas é um gosto pessoal. Eu acho super importante o que eles fizeram. eu partilho dos seus comentários, porque eu tive uma experiência Triste, né? triste, né? Triste. E eu não conhecia o sistema e, particularmente, não foi algo que me conseguiu me prender na trama. Mas eu não vou tirar o mérito, porque é um RPG de nome. A gente está completando agora 25 anos. Estou superando aí a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A empresa Jambu, que publica a Tormenta, é de lá. A maioria das pessoas também, todos são próximos da moram ali. É isso. Ajudar a galera do RS, ajudar a Jambu, ajudar as editoras do Santa Lá. Nosso apoio, nossas condolências, porque foi uma tragédia realmente que aconteceu, né? A Jambu tem uma história muito boa também. Atualmente, eu particularmente gosto do cenário em si. Não sou tão fã do sistema de eventos, mas eu acho muito importante. Gosto demais. E como aquele mundo é construído, ele nasce como uma coxa de retalho, ele nasce como a gente que é fã de RPG, fazendo o que a gente quer no RPG. E aí vira uma grande coxa. Eu vi pro Metal, eu assisti Bleach, eu assisti Naruto, e eu vou metendo um monte de coisa que eu gosto ali, mechas e vou enchendo tudo aquilo naquele cenário medieval, que é o que eu gosto de jogar. Sendo que hoje, ele não é mais uma coxa de retalhos, ele é uma coisa única. Ele desenvolveu em cima daquilo e criou algo que é só ele. Então é um cenário que é muito rico também, que existe atualmente, que é a Grande Tempestade, que vai tudo é um antagonista, além de outros vilões, como os puristas, por exemplo, que são fascistas dentro daquele mundo. E é muito interessante porque tem um antagonista real dentro do jogo, que é o nome do cenário, né, que é atualmente. E tem outros vilões ali dentro, como se o grande mal não fosse suficiente. E isso relata muito a nossa realidade, né? Tá aí o mundo se acabando e a gente Olhando entre si. Exatamente. Achei muito promissor. Quem tive a oportunidade de jogar também jogue. Só o fato de não ter uma experiência muito agradável não significa que você também não deva ter. Jogue, conheça. Ele tem um estilo de jogo mais overpower, né? Mais poderoso, mais poderes catalógicos, gigantescos e bolas de fogo supremas. Eu acho que está certo. E isso é um estilo de jogo que pode não agradar uma galera que é um jogo mais pé no chão, uma coisa mais gramática, mais pessoal, né? Mas pra quem gosta de aventura e ação, acho que ele é incrível. Outro RPG nacional que eu lembrei, que é o queridinho da galera mais nova, né? É o Ordem Paranormal, que é um RPG de investigação e combate ao paranormal. Diferente do Cthulhu, que é um jogo de terror propriamente dito, o Ordem Paranormal tem elementos de terror, mas o grande foco é como você vai enfrentar. Você investiga para se preparar para enfrentar. Mas nesse jogo tem aquela coisa da loucura. Tem. Ele é mais ação do que terror. Mas ele ainda tem alguns elementos Ele é muito de terror, mas ele é mais de ação mesmo. Tanto é que ele tem um sistema base, o D20, o D20 é o leitor que pula aqui no Sim.
E ele tem alta com jovens, porque ele tem aquela pegada do grotesco do sangue, da ação, da aventura. E também porque foi transmitido por um grande time, a gente não... Só que o jovem gosta, né? E aí o jogo é muito bom também, ele não faz muito meu estilo também, porém ele tem aquela pegada do sobrenatural da série. Supernatural. Isso. E aí é bem legal também, porque você pode inclusive ser corrompido por aquelas entidades e ganhar poder pra combater as entidades. Eu acho que é bem rico também, é bem interessante. Eu espero ter a oportunidade de jogar. Se vocês mestram quiserem jogar, pode me chamar, então vou. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu espero poder trazer vocês novamente, mais vezes, para o Mulhercast. Obrigado. Muito bem assim, tô bem feliz. Gente, irmão, boa noite. Agradeço a todos pela presença. Vai ser. É isso aí. Não perca o próximo episódio.